A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro divulgou uma carta pública pedindo que Lula baixe as armas da provocação e adote uma postura conciliadora diante da crise com os Estados Unidos. Segundo ela, Lula age com desejo de vingança. Quem tem as informações é o repórter Victor Salina. Boa tarde, Victor. Olá, boa tarde, Geisiane, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Oeste. É isso mesmo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi mais uma das pessoas que se pronunciaram a respeito da taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos, pelo presidente Donald Trump, às exportações brasileiras. Nesse final de semana, em uma reunião do PL, no Acre, ela se direcionou diretamente ao presidente, lendo uma carta que ela escreveu. Na carta, no documento, ela diz o seguinte, que é hora de baixar as armas da provocação e hastear a bandeira do diálogo. Vamos ouvir esse trecho. Lula, chegou a hora de baixar as armas. Você precisa deixar o seu desejo de vingança de lado. Você precisa parar de se juntar aos movimentos terroristas e aos ditadores. Ela diz ainda, Geisiane, que o motivo das sanções, que essas sanções são aplicadas apenas a ditaduras e não a países democráticos, e que o motivo, então, do Brasil estar recebendo essas sanções é a aproximação do presidente Lula com países ditatoriais, com países que não são democráticos, como a Venezuela e outros. Vamos ouvir. Presidente Lula, esse tipo de sanção até hoje só foi aplicada a países reconhecidos como ditaduras. O Brasil vive um período muito difícil com relação aos direitos fundamentais. Há uma ditadura disfarçada de democracia. E por fim, Geisiane, ela ainda pediu que Lula parasse de tentar transferir a responsabilidade que é dele a terceiros e que tentasse, então, assumir os erros pelo bem do Brasil. Eu volto com você, Geisiane. Bom, tá aí então, Josi, a carta da Michele Bolsonaro, se referindo ao Lula. Vale lembrar que essa sanção veio justamente depois de declarações do Lula, como você mesmo já mencionou aqui na nossa edição de hoje, depois da reunião do BRICS. Então, o Brasil levantou aí esse ataque contra os Estados Unidos. Está aí a carta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pedindo para que o Brasil, a diplomacia brasileira, levante a bandeira branca da paz em relação à América. Olha, Geise, ela não disse nada do que não seja verdade, né? Tudo que ela leu ali é a verdade límpida. Que a gente já comentou aqui sobre o alinhamento do Brasil, sobre o Lula ficar literalmente atacando pessoalmente o Trump, e ele demorou a responder. E fundamentando nessa carta aí, trazendo até mais uma justificativa, que agora a narrativa é de que é culpa do bolsonarismo que o Brasil está sendo taxado, né? Eu quero aqui lembrar também um ponto de que o Liberation Day, que foi ali início de abril, quando o Trump anunciou todas as tarifas, que ele apresentou lá o painel com várias tarifas, a gente praticamente comemorou, que isso? Ele literalmente deixou o Brasil quieto no canto. Ele literalmente não puniu o Brasil como puniu outros países, a exemplo da China e tudo mais. Então, se o motivo fosse apenas a questão de Bolsonaro, da perseguição, por que ele então, assim como ele não, ao mesmo tempo que ele anunciou para outros países, ele também não anunciou, toma aqui, Brasil, sua tarifa vai ser X%, porque vocês perseguem o Bolsonaro. Isso não foi feito. E aí, a parte da equipe interna também já afirmou que essa decisão do Trump, que até então não tinha falado um A sobre toda essa questão de perseguição política no Brasil, da questão do autoritarismo e das ilegalidades, é exemplo agora de que o Mauro Cid, acabou de afirmar que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos, ou seja, a questão não é a pessoa Bolsonaro em si, são todas as circunstâncias envolvidas. Ou seja, por que o Trump só agora emitiu essa carta duríssima, do jeito dele? Porque a porteira se abriu a partir da reunião de domingo do BRICS, onde que Lula novamente atacou a dolarização, atacou o dólar como reserva mundial, falou contra o imperialismo americano
Isso tá nítido. Lula ficou por meses pedindo essa sanção. Então não tem essa de que é culpa do bolsonarismo, da família Bolsonaro. Tudo bem, convenhamos, a carta de Trump foi assim, literalmente iniciando, falando sobre o seu apoio ao Bolsonaro. Então eles vão focar nisso. Agora, o fato é que, se Trump tivesse só esse único motivo, ele já teria aplicado no Liberation Day, quando ele aplicou as demais tarifas. Isso não foi do nada. Então, Lula pediu, isso está na mídia, estão nos vídeos, incessantemente por essa sanção, e que agora eles vão fazer, assim como faz a Cuba, por exemplo, de que nosso socialismo não deu certo por conta dos embargos e intervenções econômicas dos Estados Unidos.